RTM, Rádio Transmundial de Portugal. As emoções parecem ser o assunto mais em alta nos dias de hoje, em qualquer lugar. Quer estejamos numa conversa entre amigos num café ou até a fazer scroll nas nossas redes sociais, nós estamos numa geração que finalmente fala abertamente sobre as emoções. É claro que já passámos por tempos em que muitos as reprimiram, mas agora também parece que estamos numa época onde tudo é demasiado revelado, inclusive nas redes sociais. Agora, como é que nós chegamos ao equilíbrio de tudo isso? E como é que este livro em específico pode nos ajudar? Por isso é que eu tenho comigo a Jocelyn Monsalve, que já participou em episódios anteriores, e por isso mesmo é que eu gostaria de te lembrar que a Yochi, como ela é conhecida por todos nós, está atualmente na liderança da Juco Lisboa, é designer e está a completar a sua pós-graduação em aconselhamento bíblico. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Yochi, nós hoje estamos a falar de um livro que ainda não está traduzido para português, mas eu creio que isso algum dia vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém! Só que é um livro que surgiu da necessidade de se falar das emoções, mas a partir de uma perspectiva daquilo que a Bíblia diz. Isso foi algo que eu ouvi da própria autora, que é a Alejandra Sura, que ela sentia que havia muita coisa dita acerca das emoções, mas mais no campo da psicologia do que propriamente esta ideia de que poderia haver uma teologia das emoções, vamos dizer assim. Agora, tu, que estás muito por dentro também deste assunto, principalmente porque estás a estudar no momento sobre aconselhamento bíblico e tu estudas várias matérias, várias disciplinas, sei que lês inúmeros livros acerca de tudo o que compõe esse ramo do aconselhamento bíblico. Conta-nos um pouco de que modo é que as emoções, o que é que elas são, no fundo, e de como é que elas devem ser ouvidas. Ok, são muitas perguntas, mas... Então vai numa de cada vez. Pronto. O que tu estavas a falar sobre a autora Alejandra Sura é muito interessante porque nós temos, como tu estavas a bem dizer, temos muito sobre o que fala nas emoções, sobre o que são as emoções, e a psicologia tem feito, pronto, um trabalho fantástico em mostrar-nos coisas que são realmente muito interessantes, ok? Sobretudo de como funciona o nosso cérebro, ok? Então, só que temos muito pouco do que o que a palavra fala sobre as emoções. Por quê? Nós, quando vamos ler a Bíblia, não diz um assunto assim como tens que fazer A, B, C das coisas, certo? Tipo, não existe isso. Mas vamos ver na palavra que todas as pessoas a quem Deus inspirou para escrever a palavra vão nos falar de histórias onde as emoções estão ali. Tudo, ok? Então, se estão ali, se estão nas escrituras, porque são importantes. Agora, por que são importantes as emoções? Agora podemos nos fazer essa pergunta. E as emoções, finalmente, revelam mesmo o que está no nosso coração. E isso, às vezes, pode nos dar um bocadinho de medo, ok? Eu acho que muitas vezes temos estas pessoas que querem esconder as suas emoções, ok? Ou ignorar as suas emoções, e outras que querem viver as suas emoções assim mesmo muito intensamente. O tema é como encontrar o equilíbrio para isso. E é ali onde temos a Jesus como o melhor exemplo enquanto a isto. E agora eu esqueci o que tu perguntaste, Ana. Eu perguntei então, mas tu já acabaste por falar isso assim muito resumidamente, o que é que são as emoções? Aliás, não, tu falaste mais sobre a importância das emoções. Agora eu gostaria que tu nos Sim. explicasses um pouquinho mais o que é que elas são e porque é que devem ser ouvidas. Ok. Uma coisa interessante é compreender a raiz da palavra. Ok? Isso fala-nos muito. Tipo, a raiz da palavra emoções é motion, ou seja, é isto que te move. Então, é como se as emoções fossem uma gasolina
dentro de nós. Então, é o que nos faz, está nos a mover, enquanto estamos a viver as coisas, enquanto estamos a interpretar a nossa realidade, enquanto estamos, tipo, a ser levados pelas influências nossas, sei lá, crenças. Agora sim, temos que ter muito cuidado com estas coisas, porque temos que perceber que todas as pessoas sentem de maneiras diferentes, ok? Então não podemos etiquetar as pessoas também. Todos interpretam de formas diferentes, segundo as suas experiências de vida, e algumas vão ter experiências traumáticas muito difíceis. E outras, se calhar, não. Como também podemos ter, tipo, sei lá, dois irmãos a crescerem num mesmo lar, com os mesmos pais, e quando cresce, ser uma pessoa que gosta muito do trabalho e se desenvolve muito, porque o pai era exigente. Mas vamos ter o outro irmão que se calhar vai crescer com muita inseguridade, porque o seu pai era muito exigente. Então, nunca podemos etiquetar a todas as pessoas, tipo, numa mesma. Então, as emoções são esta gasolina, só que o problema é que esta gasolina move-nos constantemente agora para onde? Ou para o bem ou para o mal. Ok? Então vivemos tipo nesta realidade e por isso é que as emoções são mesmo muito importantes, porque como está-nos a mover constantemente, nós conseguimos descobrir realmente o que estamos verdadeiramente valorando na nossa vida. E isso a Bíblia vai falar que chama-se descobrir nossos ídolos, a quem estamos a render cultos, que é o que está a magoar. Tem a ver mais com o meu orgulho, tem mais a ver porque tenho frente a esta situação um zelo por o reino de Deus. Muitas vezes isso vai ser o menos que vamos ter. Uhum. Então tu estás a colocar então a questão de que é importante ouvir as emoções para que no fundo nós entendamos quais é que são realmente as nossas intenções por trás dessas emoções. O que é que elas estão a despertar em nós? Se é algo bom, Yeah, se é algo mau. com E, certeza. O que valoramos é realmente isso. E isso é muito bom porque temos que perceber que aquilo que tem mais de valor para nós, sim, o que nós yeah, valorizamos. Exato. e é uma prenda de Deus, não são Uhum. coisas más. Deus deu-nos emoções por alguma coisa. E é curioso porque estamos a falar de um livro que se chama mesmo, traduzido para português, Não Desperdices as Tuas Emoções. E a autora ela já tem essa noção de que sim, também há emoções que podem mostrar motivações más dentro de nós. Contudo, ela diz mesmo, não desperdices isso. Não Exato. desperdices. E ela traz-nos muito essa perspectiva de que nós podemos viver as nossas emoções, mas perante Deus, sem que elas sejam, lá está, como tu estavas a falar, idolatradas e nem que tomem um ponto final na nossa vida. Ou seja, lá está, porque como é um combustível, como tu dizes muito bem, move a nossa vida, mas para que isso também não dite a nossa vida. E isso é Yeah. curioso, porque numa primeira parte do livro, a autora ela relata muito sobre como as emoções são importantes, mas não o mais importante. Como é que tu achas então que se deve chegar ao equilíbrio? Pronto. Acho que o básico, como chegar ao equilíbrio, é ter consciência de que é uma prenda do Senhor e uma boa oportunidade para nós ter estas conversas profundas com Deus. E um dos salmos que mais adoro é o salmo, como diz, maior, mais longo Sim, de maior, todos. mais longo, mais comprido, mais extenso. É o 119, nós já sabemos. Eu não queria dizer porque não sei dizer 19, mas ok, mas tipo, nós sempre centramos-nos nesse salmo em como o autor do salmo sempre vai dizer que a palavra de Deus é uma lâmpada para os seus pés. Sim, está correto. Mas quando nós vamos ler esse salmo eh, tipo, em detalhes, estamos a ver uma pessoa que está, tipo, a abrir o coração de uma maneira impressionante diante de Deus.
Então ele se autoprega a trazer esta tipo esperança. E as emoções, mesmo quando, como chegar a um equilíbrio, eu acho que é, ou seja, eu valido minhas emoções, mas para o quê? Ou seja, eu estou a valorar as minhas emoções para o quê? Tipo, para encontrar vingança, para deixar ao outro, tipo, eu tinha razão, ou para vitimizar-me muitas vezes, sem pensar que eu também faço muita coisa errada. Eh, então, primeiro passo, levar as minhas emoções para Cristo, someter as minhas emoções ao senhorio de Cristo. Acho que é a coisa mais, uma das coisas mais difíceis para todos nós, ok? Porque todos nós vamos estar neste estado de proteção, de supervivência diante do mundo. Então, agora, é como encontrar um equilíbrio. Eu tenho que perceber que todo o meu ser, todo, é, o propósito de todo o meu ser é dar glória para Deus. Então, é refletir sobre o que eu estou a sentir e perceber se o que eu estou a sentir está me a levar mais perto de Deus ou está me a fazer ficar mais longe de Deus. Isto que eu estou a sentir está a ser com a motivação errada, tipo, para eu ficar bem, ou porque eu estou a crescer no caráter de Cristo e o que é crescer no caráter de Cristo é que me importe, eu importar-me, ou valorar o que a Jesus valorava. E isso era o quê? Que o Pai fosse glorificado em tudo. Agora, acho que encontrar o equilíbrio tem a ver com fazer-nos estas perguntas. Há perguntas muito boas que fala um autor de aconselhamento, que é David Paulison, e ele diz, tipo, que sempre deveríamos fazer-nos estas perguntas, tipo, se um dia eu perder isto, o que aconteceria? Se um dia alguém me tirar isto, o que vai acontecer comigo? E fazendo-nos essas perguntas, porque isso leva-nos mesmo a refletir o que nós estamos a valorar muito mais que Cristo. E mostra-nos claramente quais são as prioridades da nossa vida. E é aquele momento em que nos dá uma vergonha. Sim, o bom é que Jesus nunca vai revelar um pecado sem fazer-nos o convite. E o Uau! convite sempre é como vem a Cristo. Uhum. E a Bíblia é fantástica nisso. Vamos ver como todas as pessoas que temos lá eram pessoas que realmente abriam o coração a Deus. Pronto, os Salmos são, acho que o mais fantástico, mas temos muitos personagens bíblicos que eles vão mesmo, tipo, pôr o coração tal como ele é frente a Deus. E Uhum. Deus nunca vai condenar um coração arrependido. Nunca. Exatamente. Eu acho que essa é das coisas que mais distingue, porque enquanto Deus vem com convicção, Ele não vem com condenação. Porque lá Yeah. está, é já para dar a outra chance. Olha, numa segunda parte do livro, nós vemos que a Alejandra traz uma bela explanação sobre as emoções de Jesus, e eu acho que isso às vezes é muito difícil de nós Yeah. repararmos enquanto estamos a ler, por exemplo, o Novo Testamento. Eu acho que a série The Chosen faz isso muito bem, mas aqui eu tenho que dizer mesmo, ela faz um excelentíssimo trabalho, porque Yeah. ver o próprio Deus encarnado com emoções, tal e qual como nós, isso para mim traz-me alívio porque há uma identificação. Eu não Yeah. estou a falar para a parede cada vez que eu orar, cada vez que eu tiver que abrir o meu coração, cada vez que eu dizer, olha, eu estou com raiva porque a pessoa fez-me assim, 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 assado, e é isto, isto e isto que se passa agora, e na verdade eu gostava de ir lá e fazer 30 por uma linha, mas não posso. E na verdade, depois o que é que eu tenho? Eu tenho alguém que vai entender o que eu estou a sentir, mas lá está, vai-me alinhar de Yeah. novo para aquilo que eu preciso ser alinhada. Mas o que é que tu achas que ela tinha mais em foco aqui? Explanar apenas como Jesus se identifica com o que nós sentimos ou o facto de que aquilo que nós sentimos pode nos aproximar dele?
Com certeza a segunda. Com certeza a segunda. Mas esses dois capítulos são uma coisa fantástica e muito confrontante. Tipo, para mim, quando eu li esses dois capítulos, foi como, uau, Alejandra. Tipo, de onde tiraste isto? Estás de parabéns, Mas, moça. Sim, porque nós acreditamos que ela possa ouvir isso. e justamente ela, em uma entrevista, quando ela apresentou o livro, ela diz que ela procurou muito material sobre isto e encontrou muito pouco. Mas que estes dois capítulos de estar a estudar a vida e as emoções de Jesus, para elas foram mesmo dias de confronto e choro, porque ela dedicou-se mesmo a estudar cada história e tentar perceber o que Jesus estava a sentir. Mas pronto, uma coisa muito importante é sabermos que Jesus viveu suas emoções equilibradamente, assim, 100%. Ou seja, não podemos esquecer que Jesus não cometeu pecado. Então, tudo o que ele sentiu nunca foi baixo, ser um ser caído. Como se diz? Caído. Podes dizer caído, sim, podes Ok, dizer ok. caído. Um ser caído como nós. Porque ele Uhum. nunca cometeu pecado. Então, tudo o que ele sentiu sempre foi, as suas emoções sempre estiveram equilibradas e sempre foram com o propósito correto. Era tudo o que ele sentia, a ira que ele sentiu aqui, tudo tinha a ver com o avanço do evangelho, com o avanço do reino de Deus, com que as pessoas, todas as criaturas de Deus, pudessem um dia rendir a glória que Deus merece. Então, essas sempre foram as motivações do que Jesus sentia. E estes dois capítulos, para mim, tem uma das coisas que confrontou mais, acho que o meu coração, quando eu estava a ler, e ela fala isto, de que Jesus ele era uma pessoa totalmente emocional, ok? Porque isso não tem nada errado. Tipo, a Bíblia vai falar, ele chorou, ele ficou irritado, ela fez muita coisa, se alegrou com os seus amigos. Mas há uma parte onde ele recebe a notícia de João Batista, que ele é morto. E a Bíblia fala que ele fica sozinho, ele quer estar sozinho para, eu imagino, lidar com seu luto, Era com a isso que eu ia dizer. tristeza. Ele acabou de perder o primo dele. Não era apenas o profeta Exato. que veio para abrir caminho para ele. Estava a Yeah. perder o primo. E ele experimentou essa dor que traz a morte a nós, como com Lázaro também. Mas uma coisa muito interessante nesta passagem é que a multidão começa tipo à procura dele e tipo Jesus faz uma coisa que é contracultural. Pronto, como muitas coisas que ele faz. Mas o que ele faz é que nós egoístamente poderíamos dizer isto. Deixa-me estar sozinho. Eu quero estar sozinho neste tempo. Sei lá. Mas Jesus, Respeitem o meu espaço. yeah, mas Jesus se compadeceu da multidão e ele, tipo, o que faz é, ok, logo eu continuo a viver este processo e ele vai estar com a multidão e isto de compadecer-se, para mim, é como muitas vezes ele o que fez, deixou suas emoções aqui um bocadinho de lado para servir aos outros. E não sei quantas vezes nós fazemos, mas podemos ver uma mãe que pode estar muito cansada, que pode estar assim muito, se calhar irritada, mas se o bebê chora, se o bebê está a precisar de coisas, ela não vai deixar ele ali, ela vai deixar por enquanto um bocadinho do lado para servir a seu filho. E nós vemos em Jesus que ele fez isso em algumas ocasiões, não é que tenhamos que fazer sempre isso, mas não podemos, tipo, fechar-nos em como, não, isto é o que eu estou a sentir e não sei o quê,
porque também podemos ter podemos irmos a um extremo e fazer deste Uhum, tipo a prosperidade das emoções. uhum. Sim, sim. E aí é muito perigoso. Sim, Perigoso. e é estarmos a validar mais as nossas e negar a dos outros. E não é que as nossas são mais importantes que a dos outros, com certeza. Exatamente. E hay tempo para todo, como diz a palavra. Há Uhum. tempo para todo. Yeah. Olha, por fim, já mais no finalzinho, a autora fala-nos de como devemos prestar atenção ao que sentimos, porque tudo aquilo que nós sentimos vai ter sempre um grande poder de influência, não só nos nossos pensamentos, no nosso espírito e no nosso corpo, mas também porque, por causa da influência que tem nisso tudo, pode também ter uma grande influência nas decisões que nós tomamos a partir dessas emoções. Por isso, a pergunta que eu te coloco é: isto porque nota-se que o objetivo do livro não é abafar as emoções, mas saber como lidar com elas. De que modo é que podemos colocar a vida em risco a partir daquilo que nós sentimos? Como podemos pôr a nossa vida em risco através do que sentimos? Sim, ou Isto? seja, quando lá está, nós não entendemos o quanto as emoções elas têm tamanha influência sobre nós, sobre o nosso corpo, os nossos sentimentos e tudo mais, e a valorização que damos a elas é tão grande que acaba por colocar a nossa vida em risco. Eu acho que tem a ver com o que estamos a falar no princípio. Tipo, nós não podemos, como diz o livro, desperdiçar as nossas emoções, ok? Mas também não podemos sobrevalorar as nossas emoções. Agora, através do que sentimos, através das emoções, através do que interpretamos, todo o tempo estamos a interpretar coisas que estão a acontecer à nossa volta. Acho que o perigo é agir de forma pouco sábia, como a palavra vai dizer, nécia. Existe essa palavra, nécia? Existe, sim, néscia, algo Isso. néscio, sim. Mas Yeah, digo yeah. já que o teu vocabulário é esplêndido. Muito bem, parabéns. Acho que se fosse eu, se eu não tivesse tão acordada, já tinha que ir ao dicionário e dizer para lá o que é néscio. Mas seguindo, não querendo te interromper, continua. Sim, mas, por exemplo, há coisas muito perigosas que é como tomar decisões, tipo, sem pensar, ok? Acho que ser sábio emocionalmente tem que, a psicologia vai dizer como inteligência emocional, certo? Compreender tuas emoções, saber como gerir com elas. Agora, o tema o que a palavra vai nos dizer, vai dar-nos muitos exemplos de nós temos que perceber que nosso cérebro, quando está ativado, tipo, estamos irritados, estamos, tipo, tristes, muitas vezes não vamos estar a pensar de forma racional, com raciocínio. Então, esse não é um bom tempo para tomar decisões quando estamos assim. É melhor esperar e saber de que maneira nós vamos responder, porque cada um de nós é responsável pelo que está a sentir, certo? E da maneira em que vai responder. Agora, esse espaço entre o que eu estou a sentir e a maneira em que eu vou responder tem a ver com ser sábio e temeroso a Deus. É como avaliar o que eu estou a sentir, tipo, vale a pena eu ficar irritado com isto? Ou o que eu estou a sentir, isto está a fazer crescer mais o meu ego ou está a fazer-me ser mais parecido com Cristo? O que é o que eu estou a sentir? Por que eu estou zangado? E que tipo de zangado eu estou a sentir? E fazendo todas essas perguntas é muito, muito importante. Agora, há coisas muito aqui importantes que perceber, Ana, porque, como estamos a falar no início, há pessoas que, por exemplo, podem estar a tomar um medicamento ou podem ter falta de sono.
ou podem ter algum problema biológico, hormonal, sei lá, muitas coisas. Ok? Então, aí é que ter muito cuidado. Agora, é isto, é, é isto de eu perceber quando minhas emoções estão, tipo, muito ativadas, não é um bom tempo para eu tomar decisões. É melhor eu acalmar e avaliar o que eu estou a sentir e logo quando minha parte cerebral, que é mais racional, consiga estar mesmo ativada para tomar decisões, eu conseguir já, tipo, tomar uma decisão. E podemos fazer coisas muito, tipo, responder de maneiras muito perigosas quando não estamos a ter esse tempo de deixar que as minhas emoções acalmem para que a parte cerebral, que é mais racional, ajude-me a tomar boas decisões. Olha, e por isso mesmo eu gostaria de te perguntar, até mesmo para nós finalizarmos. Numa entrevista, a autora diz o seguinte: o plano de Deus para a nossa vida é que nós vivamos uma relação íntima com Ele, que o amemos de todo o coração e que aprendamos a amar os outros como Ele nos ama. E porquê que eu puxei isto de acordo com as emoções? Eu gostaria que, para finalizar, tu pudesses deixar um conselho aos nossos ouvintes, sobre aquilo que tu dirias para alguém que se calhar neste momento está com emoções à flor da pele por causa do próximo que fez algo ou causou algo que lhe deixou emoções pouco positivas, vamos dizer assim, e que mesmo assim sabe que precisa continuar a amar a Deus e precisa continuar a amar o seu próximo. E de que modo é que tu, dentro disto, também poderias dar um conselho até a quem não é cristão? Ok, é uma pergunta difícil e também é uma pergunta difícil para dar para um não cristão. Para um cristão, É a por isso que eu te primeira. fiz a ti a pergunta. Tô brincando. Ok, muito obrigado, agradeço muito por isso. Ok, acho que tem muito a ver com o que eu estava até a dizer no início. Cada um de nós é responsável pelo que está a sentir e responsável da maneira em que vai responder para o outro. Agora, nós como cristãos o nosso chamado e o nosso propósito é sermos mais parecidos com Cristo cada vez. E isso tem a ver com toda a obra do Espírito Santo em nós, da santificação. Agora, o tema é tipo, gostamos dessa parte bem fixe de Jesus, tipo, que cura pessoas, que alimenta 5.000 pessoas, que confronta os fariseus e todo esse assunto. Mas Jesus humano, Jesus 100% humano, sofreu, eh, mas sofreu por coisas que têm a ver com o reino de Deus, não tem a ver com o ego humano. Agora, quando o outro nos fere, eu tenho que olhar para Jesus. Tipo, todo o tempo olharmos para Jesus. Por quê? Porque Jesus, primeiro, quando falamos sobre perdão, é um assunto muito delicado e sério. Só que podemos ver duas coisas muito interessantes que a palavra vai falar. Ela vai dizer que nós é uma decisão perdoar, ok? É um mandato nós perdoar os outros, mas Deus não perdoa todas as pessoas. Uh. Agora, Não, não. agora, agora Todos abriste aqui fiquem uma caixa tranquilos, de Pandora. sim, sim, todos fiquem tranquilos, todos fiquem tranquilos, tipo, ele vai a dar o seu perdão a todo o coração que esteja arrependido, ok? Aí é a diferença. Agora, conosco é a mesma coisa, certo? Ou seja, nós somos chamados todos a perdoar a quem vem com um coração humilhado e arrependido para nós pedir perdão. Agora, isso não nos exclui ou não tira o que nós também somos responsáveis de ir atrás, de falar às pessoas o que aconteceu, ok? Isso não nos tira, porque Deus
se fez homem para nos vir a mostrar isso. Tipo, Deus se fez homem, estás a perceber? Deus se fez homem para vir e dar-nos a oportunidade de nos arrependermos. Como eu vou negar uma pessoa isso? Agora, isso tem muito a ver com a disposição do meu coração no perdão. Então, se algo está me a ferir muito, eu não estou a conseguir, tipo, olhar esta pessoa, porque pode ser que há pessoas que fizeram um mal horrível, ok? Agora, isso eu tenho que tratar com Deus, dizer, Jesus, dá ao meu coração a disposição de eu perdoar como tu perdoas. E Jesus diz que Ele vai estar conosco todos os dias e que cada dia tem o seu próprio, não sei dizer esta palavra em português, que em espanhol é safán, Aqui é seu o seu próprio próprio mal. mal. Isso. Então é como, vá devagarinho. Há um versículo muito mal interpretado, é este de que não deixes que o sol se ponha, não sei como se diz em português, Se ponha, está certo. sobre quando tu estás zangado. E muitas vezes nós dizemos, não, eu não posso me dormir sem resolver este conflito. Mas esse versículo não tem a ver com tempo. Tem a ver com que não deixes que no teu coração se crie uma raiz de amargura. Ok? Então, tem cuidado com isso. Então, quando as pessoas nos ferem, é isto. Deus chama-nos à reconciliação. Então, quando alguém não quer vir a te pedir perdão, ora por essa pessoa. Pede a Deus que, primeiro, Ele crie o Espírito Santo, te ajude a ter uma disposição do coração, mas que o Espírito Santo também convença essa pessoa que ela precisa se arrepender para ser perdoada, primeiramente por Deus e logo por ti. Mas o nosso coração é isso, porque Jesus fez isso. Deus se fez homem para vir nos a dar a oportunidade de nos arrepender e dar-nos perdão. O Entre Linhas contou com a participação especial de Jocelyn Monsalve e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.